Boa noite e bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. O Espaço Cultural CPFL apresenta esta noite, no projeto Sociedade Contemporânea, Vida, Perigos e Oportunidades, o módulo A Teoria Pós-Moderna, a Contemporaneidade e a Vingança da História, que tem como curador o professor Bento Prado Júnior. O convidado para a palestra de hoje é Paulo Eduardo Arantes. Formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutor em Filosofia pela Universidade de Paris X, Nanterre, desde 1973, exerce as funções de professor orientador dos cursos de mestrado e doutorado. Entre suas publicações estão Hegel, A Ordem do Tempo, editora Polis, 1981. O Fio da Meada, editora Paz e Terra, 1996. Ressentimento da Dialética, editora Paz e Terra, 1996. E Zero à Esquerda, editora Conrad, 2004. O tema da palestra é O Mundo Fronteira. É verdade que o mundo não é mais o mesmo depois de 11 de setembro. Não é fácil, porém, dizer o que de fato mudou. Entre tantas interpretações, gostaria de comentar uma particularmente abrangente, segundo a qual a era do espaço teria chegado ao seu termo, deixando claro, enfim, que o mundo havia se transformado numa terra de fronteira global. Analisar a crise exige da filosofia tanto voltar-se criticamente sobre si mesma, como lançar-se contra os seus limites para mergulhar em vários aspectos da nossa experiência atual. A prática é a concepção de guerra, a articulação entre teologia e política, as diferentes faces da nossa modernidade e suas vertentes éticas e estéticas. Muito bem, pedimos a todos para desligarem os telefones celulares, os bips e os pagers durante a palestra e chamamos ao palco o professor Paulo Eduardo Arantes. E obrigado e boa palestra a todos. Boa noite. Essa luz é inevitável. Pelo visto deve ser a vingança da história. Bom, o tema, como foi anunciado e enunciado, é um tanto abstruso, mas eu vou me esforçar para que ele seja um pouco menos. Essa chama-se o Mundo Fronteira, e eu não vou tratar da ideia de fronteira tal como ela foi posta na moda nesses últimos 15 ou 20 anos. Aí existe uma teoria, digamos, uma concepção metafórica euforizante de fronteira que está no coração, digamos, da fraseologia pós-moderna contemporânea, como encontro de culturas, diálogo, hibridização, miscigenação e assim por diante. Eu não vou tratar disso, embora o que eu vou tentar esboçar possa explicar o porquê desta versão positivadora da noção de fronteira. Bom, isso posto, o diagnóstico enunciado nas 4 linhas que eu enviei a respeito do tema é mais ou menos o seguinte: ele não é meu, ele é de um sociólogo anglo-polonês ou polonês-inglês, muito difundido no Brasil. Ele tem meia dúzia de livros publicados entre nós, chamado Zygmunt Bauman. E esse diagnóstico se encontra num livro não traduzido, num capítulo que tem justamente como título o mundo como fronteira global.
A tese dele é mais ou menos a seguinte. Ele como todo mundo, de uns anos para cá, também tece variações a respeito do tema 11 de setembro, o que mudou depois do 11 de setembro. E na visão drástica deste sociólogo, Bauman, segundo ele, o que nós podemos reconhecer no 11 de setembro digamos, é uma espécie de símbolo, é o fim simbólico, não que tenha acabado naquela data, do que se chama, do que ele chama a Era do Espaço. E é um longo processo que ele não historia, eu também não vou acompanhá-lo nessa análise, que culmina naquele evento catastrófico, naquele mega atentado, e, segundo ele, teria posto um término naquilo que ele chamou de Era do Espaço, eu já vou explicar o que é, e teria inaugurado o que ele chama de terra de fronteira global. O que sucedeu a este espaço, o que sucedeu ao espaço, como nós o conhecemos, ele denomina terra de fronteira global. Bom, o que ele diz? Ele diz mais ou menos o seguinte: aqueles acontecimentos de 2001 demonstraram que o espaço não é mais... Ele está pensando não só espaço nacional, mas sobretudo nacional. O espaço não é mais um abrigo, não protege mais, não é sequer, mesmo mudando o sinal, sequer é um esconderijo. E essa era do espaço, para ele, é uma era mais do que milenar. Segundo ele, é alguma coisa que nós poderíamos simbolizar para visualizar melhor, algo que teria começado, por exemplo, com a muralha da China. Vai da muralha da China até mais ou menos a última muralha, o Muro de Berlim, passando pela linha Maginot. Os mais idosos aqui, pelo menos da minha idade, devem saber o que é a linha Maginot. Era a linha inexpugnável que separava a França da Alemanha e que foi transposta em 48 horas pela Blitzkrieg alemã. Bom, então ele diz o seguinte: esse espaço compreendido através destas subdivisões, que são estas linhas protetoras, esses cordões sanitários, isto é, ele desapareceu. Digamos, a era consubstanciada por esse tipo de visualização desapareceu por uma razão, digamos, na evidência mesmo, segundo ele, é que os atentados do 11 de setembro demonstraram, entre outras coisas, na visão dele, que há uma espécie de vulnerabilidade absoluta. Bom, eu iria um pouquinho mais adiante, ainda na visão do Zygmunt Bauman, dizendo o seguinte: é como se nós, na selvageria do atentado, se nós pudéssemos, é como se nós reconhecêssemos alguma coisa como os nômades de fronteira, por assim dizer, pensando nos antigos impérios históricos. E no atentado era justamente a demonstração de que estas fronteiras, eu vou começar a usar fronteiras em dois sentidos, haviam sido transpostas, haviam sido pulverizadas, ignoradas e passaram a ser arquivadas como pura memória histórica. Então, essa inviolabilidade, a proteção oferecida pelo espaço, nesse sentido, havia desaparecido. Em compensação, maneira de falar, nós estaríamos ingressando numa era em que o espaço global, o espaço no sentido elementar, havia se transformado numa grande fronteira. Veja só que a fronteira mudou de sinal. Só que ele não explica. Nós tínhamos uma fronteira, digamos, fronteiras demarcadas, justamente no caso, como ele evoca a muralha da China, para conter as grandes invasões mongóis. Essas fronteiras demarcadas, elas passam, digamos, elas denotaram toda uma era histórica que abarca milênios, e o fim delas corresponderia ao nascimento de um outro tipo de fronteira. E essa, no inglês, a versão, ele escreve em inglês, seria a Global Frontier Land. Frontier, em inglês, eu não quero ser pedante, mas eu tenho que
tenho que enfatizar isso. Frontier, em inglês, tem dois significados. Ela pode ser tanto a fronteira política linear que separa dois estados nacionais soberanos, territorialmente exclusivos, e que, portanto, em inglês seriam normalmente chamada de border, linha divisória ou fronteira para nós. Nós temos uma palavra só. E frontier, se nós consultarmos qualquer dicionário em inglês, por exemplo, Oxford, vai dizer que frontier é justamente a acepção disto americana. A frontier americana, há todo um mito a respeito dela, nós vamos falar se houver tempo, mas já são 7h20, não tanto tempo assim. Existe uma mitologia sobre a fronteira americana. Quem ainda mais velhos ou aficionados ou cinéfilos veem um western sabe do que eu estou falando quando se fala em fronteira. A frontier não é a fronteira política, ela é uma espécie de faixa entre que abarca, digamos que, alcança dois tipos de territórios diferenciados, em expansão. Uma espécie de frente de colonização ou zona pioneira que avança para uma terra ignota, inexplorada, selvagem, hostil, a nossa Mata Virgem, o nosso sertão, e geralmente tida como vazio. Geralmente não está vazia, está cheio de gente, são os nativos, e com os quais esses pioneiros têm relações pouco amistosas, mas tem, enfim. Por isso, quando o Bauman fala, nós ingressamos na era da fronteira, o espaço mundial, o espaço global, é uma frontierland, é uma terra de fronteira, significa que, a meu ver, é uma imagem original, e é essa imagem original que eu vou explorar. Ele, em poucas páginas, ele caracteriza um pouco essa frontier, e nós estamos vendo que ele está caracterizando uma fronteira de tipo americana. E a principal característica que ele observa é a mudança no regime da guerra. O 11 de setembro é apenas um fecho simbólico de um longo processo, que ele não vai especificar, mas, enfim, está subentendido. É um longo processo em que a guerra, o objetivo de guerra, um dos objetivos de guerra, da guerra clássica, como nós conhecemos na modernidade, ou mesmo na pré-modernidade, deixa de ser a conquista espacial, deixa de ser a conquista de territórios, a anexação de territórios. E ela passa, e ela tem características que ele chama, curiosamente, de guerras nômades. É a guerra que se usa, na expressão que ele usa, é uma expressão muito difundida, que é o bater e correr, hit and run. O que é justamente a guerra nômade, ou mais ou menos, ou se nós podemos dizer, a guerra de partisão, a guerra de guerrilha, que foi, digamos, de certo sentido, ingressou na modernidade, na resistência espanhola às invasões napoleônicas, no início do século XIX. E não sei se repararam, não vou fazer anti-americanismo de realejo, mas eu tenho que dar alguns exemplos. Logo nas primeiras investidas na guerra do Iraque em Bagdá, a imprensa internacional e os próprios iraquianos faziam comparações com as invasões mongóis. E justamente aí as pessoas, o que o Zygmunt Bauman diz é quase que um óbvio jornalístico. Os americanos há 10 anos se dedicam a bater e correr. Mas não é uma guerra no sentido tradicional como nós a conhecemos. É uma guerra, geralmente é uma guerra aérea, de bombardeios estratégicos, em que se destrói a infraestrutura de nações e depois eles se encarregam da reconstrução. Um negócio. Enfim, ela tem esse aspecto destrutivo, desorganizador, caotizante, como tinham as excursões nômades, para as quais se construiu, entre outras coisas, entre outras razões, a muralha da China. Bom, outras caracterizações que nos fazem pensar nos Estados Unidos, depois eu vou largar esse assunto e vou voltar mais adiante a ele, que nos fazem pensar nessa caracterização, ele diz o seguinte: reparem como ele é muito evasivo, ele não quer ser direto. Como as coalizões atualmente, não existem mais alianças, não existem mais tratados de defesa mútua como existia. A NATO é uma relíquia, apenas é uma figura de retórica. As alianças são sempre ad hoc, são sempre circunstanciais, são tópicas para um objetivo preciso, elas se desfazem uma vez esses objetivos alcançados, e numa etapa seguinte é possível que os aliados de ontem sejam os inimigos desse novo enfrentamento.
Então, essas alianças, e as alianças como os americanos chamam hoje, são as coalizões daqueles que estão dispostos a fazerem tais tarefas. Essas alianças, essas coalizões, segundo o Bauman, lembram muito as, novamente eu recorro à imagem, quem viu o western sabe como é que se faz, como é que um xerife, para caçar um malfeitor, reúne ad hoc homens dispostos, cidadãos prestantes dispostos a fazer justiça. E, portanto, forma-se um bunch, que vai atrás do fora da lei, geralmente é linchado, enforcado, justiça sumária, assim por diante. E está suposto, portanto, que nós estamos ingressando numa era de justiça de fronteira, de sociedade de fronteira. Essas alianças, isto é, fora da lei, no caso, é direito internacional. A ONU não existe, passou a não contar, porque justamente o xerife do pedaço, no caso é o Globo, o xerife do pedaço, há regimentos que estão dispostos, por atos de heroísmo, a largar os seus afazeres privados e participar desta caçada para que a lei e a justiça seja feita, a lei e a ordem sejam instaladas nesse mundo hostil, selvagem, que é o mundo da fronteira. Mas é verdade que o mundo da fronteira tem também e fica em surdina na argumentação do Bauman, tem uma conotação positiva, progressista, de desbravamento, de aventura, de conquista, de descoberta, de invenção de novas regras, de novas formas de sociabilidade. É um momento em que a sociedade se renova. E vou deixar isso de lado, mas isso faz parte também toda a ideologia pós-moderna, os border studies, aproveitaram esse lixo ideológico sem saber e sublimaram isso. Bom, isso posto, eu quero entender então o que significa essa tese de que o espaço global hoje é uma terra de fronteira. E eu vou mudar os termos do debate. Proposto por esse diagnóstico que eu acho precioso, feito por esse sociólogo polonês, anglo-polonês. E eu vou mudar e vou, em outros termos, vou fazer esse mesmo diagnóstico através com a mão de gato. Aí eu peço que me compreendam, por favor, porque eu vou me apoiar, não é que vai me apoiar, vou me inspirar. Eu vou glosar, eu não vou toda hora dizer sou eu que estou pensando isso, é o autor que eu estou comentando que diz, são os comentaristas dele que dizem isso. É um autor que a gente tem que fazer todas as ressalvas quando cita, porque é um autor maldito com razão, em todos os sentidos, uma espécie de figura sinistra ou mefistofélica do pensamento político-jurídico do século XX. Bom, é claro que eu poderia dizer isso do Heidegger. E todo mundo, não, que bonitinho, mas o Heidegger é um grande filósofo e assim por diante. Mas esse rapaz, falecido, evidentemente, com 90 anos, era um anãozinho, assim. Como grandes juristas brasileiros também não ultrapassam muito essa atitude. Também era uma espécie de gênio do mal, foi uma espécie de Hobbes do século XX para o mal, embora tenha sido genial num certo sentido. É o Carl Schmitt. Infelizmente, como Heidegger também, num certo sentido, ele tem coisas a dizer. Bom, para quem não sabe, eu já vou dizendo um pouquinho, vou adiantando um pouco do prontuário do indivíduo. Ele cometeu o pior dos pecados, duplamente qualificado, não o fato de ter aderido ao Terceiro Reich, mas ter aderido ao Terceiro Reich pelas piores razões para fazer carreira. Você imagina alguém, um jurista de renome, conservador, evidentemente, reacionário, de direita, se nós quisermos, mas poderia ficar no seu canto. E, num determinado momento, menos por convicção, salvo um conservadorismo geral, ele adere ao regime e é repudiado, em parte, pelo regime e pelos concorrentes, porque imaginavam que ele queria ser o ministro da Justiça, como se fosse possível ministro da Justiça no Terceiro Reich, mas, enfim. Ele ambicionava, porque ele é um eminente constitucionalista, e tentou, quase conseguiu, se deu mal em Nuremberg, depois foi preso, ficou proibido de ensinar, e mais ou menos cogitou essas coisas na cadeia, escreveu, publicou um livro em 1950, é o livro no qual eu vou me basear, que é um livro que causa arrepios,
porque é um livro que tem visões extraordinárias sobre o século XX, o que vem pela frente, vindo da direita. Isso não é a primeira vez que isso ocorre, isso é uma particularidade alemã. Geralmente a clarividência dos alemães estão nos opostos, ou na extrema-direita ou na extrema-esquerda. Claro que eu não estou falando dos assassinos, dos delinquentes, dos genocidas, mas, enfim, é um certo tipo, digamos, de pensamento conservador, reacionário, stricto sensu, como foram os grandes reacionários, os grandes conservadores do século XVIII, do século XIX, na Inglaterra e na Alemanha, e que claramente, com razões muito inteligentes e nada tresloucadas, se contrapuseram à modernidade que avançava e que chamava-se capitalismo, com a qual eles não concordavam e fizeram grandes objeções. Eu digo isso para, amenizando um pouco, não tenho que esconder as minhas preferências ou filiações, o marxismo se inspirou demais no pensamento conservador alemão, porque justamente era um tipo de pensamento que não se deixou ofuscar, digamos, pelo oba-oba progressista das luzes avançando e esclarecendo a Terra, eram reticentes, e esse tipo de reticência inspirou, de certa maneira, uma determinada crítica do capitalismo. É claro que eu não estou dizendo que Marx seja um pensador de extrema-direita, mas os conservadores alemães, e ingleses, particularmente os alemães, são, como alguns dos franceses, como Tocqueville, por exemplo, que não era um fascista, não um proto-fascista, mas era um conservador, em stricto sensu, são, às vezes, luminosos nessas intuições fulgurantes e demoníacas que eles têm do mal que vem pela frente, porque eles sabem do que estão falando. Bom, isso posto, o livro que eu vou utilizar chama-se O Nomos da Terra, é um livro publicado em 1950 pelo Carl Schmitt, essa peste ambulante, que disse coisas terríveis. Ele era antiliberal, então, sendo antiliberal, ele não se deixava embair por baboseiras liberaloides. Não que o liberalismo seja ruim, o liberalismo ele é bom. O problema dele é que ele diz que já está realizado. Aí a coisa se complica, porque ninguém é contra um Estado de Direito, contra as liberdades individuais garantidas, assim por diante. O problema do liberalismo é que ele diz que isso já existe. E no século XIX o socialismo dizia, não, isso não existe, ainda nós vamos realizar, de modo que é uma espécie de laço de família entre liberalismo e socialismo. No progressismo, os conservadores achavam que isso era um pouco complicado, mas já era uma promessa em si mesma viciada. Bom, isso é uma outra... Bom, então, entrando no assunto, feita todas essas ressalvas, o que o Bauman chamou de Era do Espaço, que se encerrou de maneira apoteótica, entre aspas, evidentemente, no dia 11 de setembro, o Carl Schmitt diria que foi o nomos, já vou explicar, o nomos da Terra, se fosse vivo, que finalmente teria, digamos, oficialmente passado o seu atestado de óbito, porque, segundo ele, isto já vinha de longe, um processo remoto. Essa erosão da era do espaço teria começado na virada do século XIX para o século XX e, definitivamente, a partir de 1914, não por acaso, com a Primeira Guerra Mundial, que para muitos é uma guerra que vai até 1945, para outros, ainda americanos, teóricos americanos de geopolítica, é uma guerra que começa em 14 e termina em 1989. De modo que é esse o período de erosão desta era do espaço e que o Carl Schmitt chama de nomos da Terra. Nomos vem do grego, quer dizer lei, entre outras coisas. Se discute até hoje, há um enorme aparato erudito a respeito disso. Mas nomos é lei é também ordenamento jurídico, é ordem jurídica, enfim, é uma configuração social ancorada numa determinada concepção concreta do que significa o jurídico. Bom, e o Carl Schmitt, a intuição do Carl Schmitt, que é uma intuição, eu digo, clássica para essa direita conservadora esclarecida, se é que se pode falar assim, alemã. Se fosse fazer a história da filosofia, eu diria que mutatis mutandis, tudo que ele vai dizer sobre espaço, nós encontramos no Heidegger. Ele diz o seguinte: o que é o nomos? O que existe?
vai dizer o seguinte: existe uma vinculação intrínseca entre o ordenamento jurídico, as leis, e o seu enraizamento espacial, isto é, toda norma jurídica, toda lei, ela está referida a um território específico, E esse território, essa terra, a terra é a fonte do direito. Veja só, a terra é a relação com a terra é a fonte do direito. E há uma relação de reciprocidade entre a sociedade, o assentamento humano sobre aquele determinado território, que trabalha aquele território, o tipo de resposta que essa terra trabalhada lhe dá, na forma de recursos naturais, de colheitas e assim por diante. É uma medida comum, diz ele, entre a terra e os homens. E esta medida, e a terra delimitada, essa medida comum que estabelece é o eixo constitutivo do direito. E essa tem que ser uma terra, e é só numa terra delimitada que existe direito. Portanto, o direito é sempre, o ordenamento jurídico é sempre alguma coisa concreta. Bom, para ele, portanto, ele opõe, e na origem disso, você vê como é que as coisas estão bem encadeadas nesse pensamento quase que mítico alemão. Na origem disso existe sempre aquilo que ele chama de tomada da terra, ocupação da terra. Em alemão é Landnahme. Em francês é prise de terre, tomar a terra. Esse gesto inaugural que institui o ordenamento jurídico que vai brotar desta ocupação originária. É claro que se eu fosse fazer arqueologia disso, não me está interessando agora, e vou longe demais, o tempo estou correndo contra o meu relógio, tem alguma coisa a ver com invasões, com conquista, aquilo que outros filósofos alemães, no polo oposto, na extrema esquerda, Adorno, Horkheimer, na dialética do iluminismo, chama de ato despótico originário. Eles concordariam com a versão do Carl Schmitt, mas mudariam o sinal. É claro que o nomos vem da conquista da terra. É claro. Bom, mas no caso do Carl Schmitt, o que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: o nomos, a idade do nomos da terra, da lei da terra. Portanto, ele está se opondo à ideia positivista, à ideia formal do direito com uma convenção. Portanto, ele contrapõe a isso algo que ele chama de concreto. O direito é sempre concreto. Ele faz coincidir a era do nomos da terra. O nomos da terra tem um período, ele vai do século XVI ao início do século XX e tem uma localização. Essa localização é a Europa. E ele se exprime naquilo que ele diz em latim, é o direito público europeu, ius publicum europeum. E que os franceses traduzem por direito da gente, ius gentium. Não é bem a mesma coisa, mas digamos é o direito público internacional europeu que ele tem em mente. Esse direito público internacional europeu, vamos chamar direito público europeu para abreviar, é disso que eu estou falando, é o direito internacional. Ele vigora entre estados territoriais europeus, delimitados por fronteiras, agora estou usando fronteira no sentido trivial, no sentido político, isto é um espaço, são espaços exclusivos, isto é, só existe territorialidade vinculada a um Estado, e o Estado é necessariamente territorial. E a Europa, enquanto tal, nasce quando ela se divide nesses estados, mais adiante vai se chamar nacional. Quando ele está pensando nisso, não existe nação ainda. Nação é uma formação social específica, digamos, da virada do século XVIII para o século XIX. Começa um pouquinho com a Revolução Francesa e depois se consolida no século XIX. Mas o Estado, o que eles têm em mente é a estatalidade do território e vice-versa, a territorialidade do Estado. É isso que define o direito público, o direito internacional. Portanto, baseado no reconhecimento entre esses estados territoriais. Eles se reconhecem reciprocamente na sua soberania. Isso é o fundamental. Agora eu estou dizendo, é a primeira palavra fundamental dessa exposição, a ideia de soberania. São estados soberanos. Veja só, estatalidade, territorialidade, portanto, uma
território delimitado por fronteiras seguras e reconhecidas, mutuamente reconhecidas por um concerto de estados, vamos chamar de estados nacionais para abreviar, localizado num território privilegiado chamado Europa. E num determinado momento ele vai falar na sacralidade do solo europeu. Aí a coisa já começa a engrossar, já começa a encrespar. Nós vamos saber por que ele vai dizer, por que a sacralidade do solo europeu. Porque lá existe Estado. O Estado é o fundamental e que é o garantidor, é a fonte, é o cenário, é o território do direito. Sem Estado não há direito. Portanto, agora sou eu que estou interpretando, ele não diz isso. O que ele tem em mente é como se configurou a sociedade política europeia no século XVI e no século XVII e desabrocha definitivamente, de maneira clássica, por volta de 1648, com os famosos tratados de Westfália. Existe uma enorme controvérsia sobre o significado disso, mas é o fim da Guerra de 30 anos, é o fim do caos sistêmico das guerras dinásticas, das guerras religiosas na Europa, que eram devastadoras, como se sabe. E nesse tratado, nessa paz positiva que sucede a esses 30 anos de guerra total, num certo sentido, ela se estabelece pela primeira vez, se reconhece esse direito público europeu, que já estava mais ou menos em formação desde o início do século XVI, como sendo esse território privilegiado em que os estados territoriais se reconhecem mutuamente na sua soberania impenetrável, e que uns garantem as soberanias dos outros. Ora, para que isso tenha sido possível, disse o Carl Schmitt, para que isso tenha sido possível, para que essa tomada de terra, fonte do direito, fosse possível e a civilização europeia moderna emergisse, era necessário que houvesse, num outro lugar, terras livres. Terras livres, um espaço livre, terra livre. Isto é, o que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: a Europa, o direito público europeu e a Europa, enquanto solo privilegiado, porque é o solo em que existe Estado, nasce conjuntamente com o que se chama a descoberta do novo mundo, a conquista, como nós quisermos chamar, ou a invenção da periferia europeia, porque é disso que se trata. Quer dizer, eu poderia fazer uma leitura materialista do que ele está dizendo o seguinte: o capitalismo nasce na Europa e não na China, que era 10 mil vezes mais avançada do ponto de vista tecnológico da organização social do que a Europa. Perto da China e a Europa era um bando de gorilas trepando em árvore ainda, da civilização chinesa. E a China, pelo contrário, ela não se expandiu, ela se recolheu, fechou-se para o mundo. E aquilo que representava possível desenvolvimento de forças produtivas e novas relações sociais, ela, de certa maneira, involuiu. E, portanto, a China não se expandiu. E a Europa não só é o berço do capitalismo, como ela se expande e conquista um novo mundo. Ora, a condição, agora é a leitura, digamos, materialista weberiana, a condição para que isso tenha acontecido é porque a Europa se dividiu em estados nacionais independentes. É porque houve essa pluralidade de jurisdições políticas recortando o território, aquele rabinho da península eurasiática, é que foi possível alguma coisa chamada acumulação de capital, porque havia essa rivalidade, essa disputa entre as várias localizações políticas nesse território europeu. Foi esta mola, esta competição entre os estados que tornou possível a acumulação. Eu não posso abordar esse tema, porque senão nós sairemos daqui às 2 da manhã. Mas, na verdade, é isto que tem em mente o Carl Schmitt quando diz o seguinte: formou-se o direito público europeu, porque havia do outro lado do oceano a descoberta de terras, de espaços livres e sem Estado. Bom, na cabeça do Carl Schmitt, o grande feito civilizatório dessa coisa que para nós é um genocídio espantoso, que ele não desmente. Ele realisticamente ele diz o seguinte: não haveria Europa se não houvesse colonização. Não haveria Europa se não houvesse território livre à disposição para ser tomado de uma outra maneira do outro lado do oceano. Não havia, isto é, em termos materialistas, o centro, o núcleo orgânico do sistema capitalista mundial e a sua periferia nascem juntos e vão terminar separados quando acabar o capitalismo. Não há convergência possível, porque uma é a condição do outro. Isso, um conservador alemão diz isso em meados dos anos 30, 40.
asneira, baboseira, fraseologia globalizante diz o contrário, que haverá convergência, assim por diante. Este fosso é intransponível porque ele é constitutivo disso. E ele raciocina em termos de direito, para dizer que é isso mesmo. É isso mesmo. Quando isso acabar, acaba o mundo. A nossa história é longa. A nossa história é longa. Esses alemães diabólicos, eles pensam coisas que não... do arco da velha. É claro que a gente fica assustado. Mas, enfim. Voltando, qual era o feito civilizador, segundo ele, que aconteceu com esse nomos da Terra? Essa lei que vale para esta Terra, no globo todo, mas cujo foco, centro de gravidade, é a Europa, dividida em estados soberanos. A invenção da soberania moderna. E tudo que ela acarreta do ponto de vista de direitos ou coisas mais sinistras e assim por diante. É que o foco do Tratado de Westfália, que definiu o sistema interestados europeu e, por conseguinte, com a expansão capitalista mundial, depois foram para a América, depois foram para a África, aí chegaram antes na Ásia e assim por diante, é que os 30 anos, a Guerra de 30 anos, que era uma guerra, digamos, que semeou o caos na Europa, basta alguém ler a respeito, ver filmes. A Mãe Coragem, do Brecht, por exemplo. Eu só estou dando exemplos do meu time, mas enfim. A Mãe Coragem se passa na Guerra de 30 anos. Então, como acabar com aquele pesadelo? Portanto, o Tratado de Westfália, o reconhecimento daquele, acabou com aquele pesadelo. Isto é, foi possível que estados beligerantes, ficou combinado assim, vamos dizer assim em linguagem colonial, ficou combinado que estados beligerantes não retalharão os seus respectivos nacionais civis que comerciam entre si. Isso não vale para ralé, não vale para o campesinato. Isso é pilhado como sempre. Isso não tem conversa. Passa um exército, ele recolhe, colheita, porcos, galinhas, estrupo, faz o diabo. Mas os grandes mercadores internacionais têm livre trânsito através das fronteiras. Eles não são incomodados pelas guerras. Isto é, a guerra torna-se limitada. Então, esse é o grande, digamos, nomos da terra para o Carl Schmitt, nomos da terra, direito público europeu, significa uma limitação da guerra. Em relação ao que foram as barbaridades de antes, das guerras de religião e as guerras dinásticas, isto é, o período de, digamos, de dissolução do império no sentido medieval do termo, encarnado pela Espanha, pela potência territorialista espanhola, por exemplo, em luta com os holandeses, porque era um Estado nacional capitalista em formação e assim por diante, provocou esse caos, essa carnificina generalizada que assolou a Europa durante quase um século. Bom, limitou-se a guerra digamos, essa estatalidade do territorial mutuamente reconhecidos, restringiu, limitou a guerra passou a ser um assunto estritamente estatal de responsabilidade dos governantes e que interfeririam da menor maneira possível na vida econômica, comercial dos civis interessados neste mercado nacional e internacional, naquilo que era o mais importante, era o internacional. Portanto, houve uma restrição da guerra, uma limitação da guerra, uma civilização da guerra, uma domesticação da guerra. Isso pode parecer grotesco falando... O que está interessado nisso? Ora, do século XVII em diante, isso significava o seguinte, também, entre outras coisas, para o Carl Schmitt, significava o seguinte, a expressão que ele usa em alemão também tem uma conotação, digamos, de proteção da guerra. Veja só que maluquice, proteger a guerra. Então você a restringe, limita, circunscreve, ela não extravasa, portanto ela não é uma guerra total, ela não extravasa para as populações civis, ela não implica, ela não exige a destruição do inimigo, pelo contrário, ela requalifica o inimigo passa a ser um inimigo justo. Então, o inimigo não é um criminoso. Isto é, a guerra, depois o Clausewitz vai transformar isso num teorema, é nada mais, nada menos do que a continuação da política por outros meios. E, portanto, ela é objeto de uma deliberação racional, ela é fruto de um cálculo racional se aquele meio interessa ou não. Mas é o último recurso dos governantes, recorrer à guerra para resolver uma disputa territorial, comercial, ou seja lá o que for. A razão não importa. Isto é, a guerra é descriminalizada. Isto é, não existe mais fiéis e infiéis como nas guerras, nas cruzadas e assim por diante. Portanto, o inimigo ele é justo,
Portanto, uma vez a guerra levar a chegada a um desfecho, estabelece uma paz em que há reciprocidade, há reconhecimento mútuo, e essa paz é feita entre... Você não pode fazer paz com um criminoso. Então, o adversário, o inimigo político, o inimigo militar, uma vez derrotado, reintegra essa comunidade do direito público europeu. Então, é por isso que ele fala em proteger a guerra, porque a guerra é permanente, diz ele, como a política, como o Estado, como o território, como os assentamentos humanos, como a violência, entre outras razões. E a guerra é algo, enfim, desastroso, mas é alguma coisa que tem a ver com a vida política. Portanto, é necessário que haja demarcação de fronteiras entre amigo e inimigo nesse sentido belicoso, e não no sentido criminal. De modo que proteger a guerra significa assim, nos protegermos dos efeitos devastadores da ideologia que discrimina, a ideologia discriminatória da guerra, que criminaliza o inimigo. O inimigo não é um desqualificado, é apenas o seu adversário num confronto político no qual se visa, inclusive, a sua morte. Mas nem por isso ele é desqualificado na sua humanidade. Bom, aí entra, eu acho, o golpe de gênio do Carl Schmitt. Até ele não disse, quer dizer, é claro que ele foi dos primeiros a dizer isso não era assunto trivial. Se vai aos livros de história, num determinado momento desse caos sistêmico europeu, os governantes chegaram à conclusão de que era necessário uma racionalização da escalada da violência política no continente europeu. Houve uma revolução militar nos assuntos militares, mudou-se a tecnologia, assim por diante, enfim, é um assunto fascinante, mas enfim, nem entrei no meu assunto. Bom, a condição para que isso ocorresse, diz ele, foi o direito público europeu se confunde com esta racionalização, com esta limitação da guerra. Para que isso fosse possível, era necessário que houvessem terras disponíveis. É um ovo de Colombo. É um ovo de Colombo. Mas ele diz o seguinte, a Europa deixou de se matar e a civilização europeia tornou-se possível porque havia terras disponíveis no ultramar. De modo que é como se nós dilatássemos a distância que separavam, digamos, os termos da escalada até chegar ao conflito final. Bom, essa disponibilidade de terra no sentido mais amplo possível significa que ele está dizendo o seguinte: o direito público, a condição da civilização europeia foi a colonização, nos termos que nós sabemos, do Novo Mundo. A América foi a conquista que tornou possível a civilidade europeia e, entre elas, dentro dos termos dessa civilidade, essa limitação da guerra. Portanto, a ordem europeia tem como pressuposto uma desordem mundial colossal no resto do mundo. No resto do mundo, naquele momento, a África está fora de cogitação, era apenas port of trade, era apenas escala, e digamos, a terra livre por excelência era o Novo Mundo. Com uma condição, acrescenta o Carl Schmitt. Ele não fala em colonização, ele está falando de uma condição, que esses novos territórios, que são apropriados livremente pelas potências europeias em disputa, não se transformem jamais em estados. Não podem ser estados, porque significa reintroduzir, ampliar, digamos, eliminar essa distinção hierárquica entre a Europa e o resto. O resto é esse espaço mundial restante que garante aquele núcleo de civilização europeia em que a guerra é disciplinada. Bom, de modo que, veja só, ele já estabelece realisticamente a condição da civilização europeia foi um genocídio, foi a ocupação livre de territórios que não poderiam jamais se transformar em estados. Bom, aí um segundo lance de gênio do nosso amigo. Vocês vão dizer, bom, esse cara é fascista além de tudo, já é comunista radical e fascista. Ele diz o seguinte, a partir desse momento, o nomos supõe esse espaço livre,
não se transforma em Estado, a Europa passou a pensar através daquilo que ele chama de linhas globais. Pensamento por linhas globais, é o que nos interessa. Até chegar, vamos por 8h30 aqui, para não ficar muito aflito com o tempo. Linhas globais. O que são essas linhas globais? Ele acho que foi o primeiro autor que eu vi tratar desse tema. Aliás, ele chamou, levantou, ninguém mais tratou disso, agora reaparece aqui acolá, disfarçadamente. Linhas globais é o seguinte: na constituição desse nomos da terra, desse direito público europeu, que é contemporâneo, e a condição necessária é que haja do outro lado esse espaço livre, esse território livre para ser livremente apropriado, ele se dá através de um certo tipo de pensamento jurídico-político que funciona por uma demarcação que ele chama de linha global. A primeira linha global nós conhecemos desde a escola primária, o tratado Tordesilhas. São as raias, são as raias hispano-ibéricas, portuguesas e espanholas. Uma rádia, esse risco, essa demarcação, essa linha global que divide o mundo em duas partes, ela qualificava esses novos territórios. Dizia o seguinte: eram territórios de missão religiosa, portanto, de evangelização. Era o Papa que definia ainda. Era uma reminiscência do império, do poder da ideia de soberania medieval. Era uma autoridade espiritual que dividia e alocava, por assim dizer, entre as duas potências ibéricas, em expansão ultramarina acelerada naquele momento, o que cabia a cada uma delas, leste ou oeste, antes ou depois de Tordesilhas, mas para evangelização dos povos, gentil, e mais ainda, é claro, estava autorizada uma espécie de guerra santa, guerra colonial, porque na teologia jurídica do momento, porque se eles resistirem ao comércio, e, portanto, se eles resistirem a quê? A que europeus se assentem naquele território para pacificamente comerciar. Como esta resistência contraria as leis da natureza que estão assentadas sobre a sociabilidade humana e, portanto, sobre a hospitalidade, vai voltar mais adiante, é necessária esta resistência a hospedar aqueles que querem apenas comerciar, e, portanto, a resistência à evangelização e a resistência ao comércio é uma razão para deflagrar uma guerra justa contra aqueles que se opõem. Bom, primeiro, de modo que essa primeira rádia, essa primeira linha global, faz esse tipo de demarcação. Ela que vai se complexificar ao longo do século XVI e início do século XVII com um segundo tipo, e essa é a fundamental, o segundo tipo de linha. Que é o que na literatura anglo-saxônica e francesa também, foi acordada entre ingleses e franceses no século XVII, perdão, chama-se Amity Line, linha de amizade. Vocês vão descobrir, essa linha de amizade significava o seguinte: a demarcação dela variou durante um bom tempo, mas enfim, tinha limites ao sul, tinha limites leste e oeste. Esta linha Amity Line significava o seguinte: para cada linha, uma parte do Oceano Atlântico e Europa, vigorava o direito público europeu. Para lá da linha, portanto, era uma linha de amizade. Para lá da linha, beyond the line, para além da linha, vale tudo. Exatamente isso. Para além da linha, vale tudo. Portanto, é possível, essas terras livres, elas são objetos, portanto, de disputa entre as nações europeias que não estão necessariamente em guerra. Uma pode se apossar das feitorias comerciais, dos entrepostos comerciais, dos empórios, das possessões, das conquistas, umas das outras. Então, vale a pirataria. E a Inglaterra, de certa maneira, fez a sua fortuna naquilo que eles chamam de privateer, nos corsários privados. De modo que, para lá da linha de amizade, nós estabelecemos um espaço
específico, que não é um espaço estatal, em que, portanto, a pilhagem, a rapina, a guerra sem limites é concebível, desejável, é um instrumento reconhecido por todos. É como se, ultrapassada essa linha de amizade, os homens se tornassem selvagens novamente. E nós sabemos o que é. Essa história é a nossa história. Nós estamos para cá. Depois ela foi euforizada, foi debaixo do. Não existe pecado debaixo não existe pecado lá debaixo do Equador. É uma brincadeirinha com isto. Não existe pecado para eles, evidentemente. De modo que é possível que, por exemplo, se nós formos reler, por exemplo, o capítulo sobre a acumulação primitiva do Marx no Capital, volta e meia e fala do comércio, como é que era o doce comércio, você não é um ato de violência, é um ato de reconhecimento do outro, doce comércio, e os exemplos preferidos deles são holandeses pilhando pequenos entrepostos comerciais dos portugueses na Ásia, por exemplo. Esse é o do comércio, diz o Marx e tal. Só que o Marx poderia ir mais além, olha, é assim que assim que a Europa capitalista está se constituindo, porque é possível a pilhagem entre eles, por isso eles não fazem guerra lá. Então eles vão, e não há declaração de guerra, portanto, perfeitamente pode uma esquadra holandesa chegar num porto, num entreposto comercial português na atual Indonésia, pilhar e tomar conta, e acabou. E é assim mesmo, os holandeses e os portugueses vão fazer a mesma coisa, em Angola, em Moçambique, e assim por exemplo, no mundo inteiro, fora da Europa. Fora da Europa. Portanto, o nomos da Terra só foi possível devido a esta linha, este pensamento por linha de amizade, esse pensamento por linhas globais. Bom, diz o Carl Schmitt que isso provocou um abalo no imaginário, no modo de pensar europeu de maneira geral, e que ninguém reconheceu, bom, se você, a partir daí, se a gente começa a reler o Montaigne, as coisas aparecem lá. O exemplo que ele dá, o exemplo preferido dele é a ideia é o meridiano de Pascal. Todo mundo se reconhece um pensamento de Pascal, e Pascal diz o seguinte: um meridiano decide da verdade. Todo mundo está achando que ele está falando de relativismo, direito positivo de um lado do Pirineus é uma coisa, do outro lado do Pirineus é outra coisa. Não, ele está registrando, digamos, em termos filosóficos os mais enfáticos possíveis, esta mudança no imaginário espacial, político, jurídico, estatal do mundo moderno. Isto é, um meridiano decide da selvageria entre a barbárie de um lado e a civilização do outro, que não é assim tão civilizada, porque são eles que são bárbaros do outro, atravessando a linha. Daí a expressão sair da linha, do outro lado da linha, vem daí, a gente não sabe, mas vem daí. Beyond the line. Ele passou para o outro lado da linha. Ele se tornou um selvagem. É mais ou menos isso. É só, se nós nos lembrarmos, para dar um exemplo bem preciso, por que o personagem do Conrad, no Coração das Trevas, que depois tornou-se, o Coppola transformou num filme admirável, que é o Apocalipse Sinal, Kurtz enlouquece. Ele enlouquece, ele passou para o outro lado da linha. Só que ele enlouquece porque passando do outro lado da linha, se tornando um selvagem, tanto o Kurtz do Conrad quanto o Kurtz do Coppola, ele percebe o fundo de selvageria da civilização que o enviou para o outro lado da linha. Portanto, ele considera, por isso ele não respeita mais ninguém. Isso aí é uma espécie de niilismo total. Bom, onde eu quero chegar? Com Carl Schmitt. Ele diz o seguinte, bom, de modo que foi esse subterrâneo, do outro lado da linha, esse subsolo que tornou possível, digamos, o pensamento liberal europeu, o Estado de Direito europeu, a ideia de soberania europeia, a ideia de reconhecimento mútuo entre os Estados territoriais exclusivos, assegurados por fronteiras reconhecidas e assim por diante. De modo que o fundamento do direito público europeu é este subsolo de expansão continuada, em que é um território que não pode ser, por isso que ele insistiu até o fim, não pode ser estatizado. E ele sabe do que está falando. Na medida, ele dizia isso, bom, ele está escrevendo fim dos anos 40, na medida em que uma metrópole europeia considerar uma colônia um Estado nacional como um Estado europeu, as coisas acabaram. As coisas acabaram. Bom, só pensar para os mais velhos, porque o que foi, por exemplo, a Guerra da Independência da Argélia.
A Argélia era parte da França, era um departamento francês do outro lado do Mediterrâneo. Foi a mesma coisa com o Congo, quando o rei da Bélgica comprou o Congo, para comprar o Congo belga, teve que transformá-lo num Estado independente. Isto é, o reconhecimento de Estado, desse território como Estado. Aí as coisas vão, de fato, vão para o brejo. Ele sabia do que estava falando, estava no coração, no olho do furacão. Bom, esse espaço para além da linha é um espaço, digamos, de anomia. Para usar um bom sociologuês, é anomia, isto é, fora de lei, fora da lei. Isto é, a garantia da lei europeia é um espaço fora da lei que é o subsolo dessa civilização europeia. Portanto, é um espaço de anomia, é um espaço juridicamente vazio. Ora, ele está falando para europeus, para nós, aqui embaixo, nós sabemos o que é viver em colônias. Se viu o teatro de horrores que é o Brasil hoje, ou pode ser qualquer outro país periférico, o que é? Nós continuamos além da linha. Só que digamos, o ocupante que está aqui além da linha tem alguma coisa a ver com os outros que estão do outro lado da linha. A coisa começa a ficar mais ou menos clara. Isto aqui é um espaço para o direito público europeu que nos formou. Isto aqui é um espaço juridicamente vazio. É uma terra de fronteira. Veja só. Então, o que nós estamos começando a ver é o seguinte: para que existissem fronteiras políticas, como nós a entendemos modernamente na Europa, era necessário que essa linha global se transformasse num outro tipo de fronteira. Para que existissem borders na Europa, era necessário que a linha global definisse uma frontier em expansão, essa fronteira em expansão da Europa, onde a guerra total retornou, que era a guerra colonial, a guerra justa e assim por diante. O genocídio, o massacre. Portanto, nesse vazio jurídico. Ora, nisto, o que o Carl Schmitt está vendo nesse momento, ele já não diz mais isso no livro, mas quem conhece a obra anterior dele diz o seguinte: é o fundamento da soberania europeia tal como nós a entendemos. E o fundamento da soberania europeia é o estado de exceção. E esse estado de exceção aparece territorializado. Aquilo que na Europa é concebido como fundamento da soberania, para ele o soberano é aquele, o Estado soberano, o poder soberano, é aquele que decide sobre uma situação de exceção e, portanto, suspende as leis para atender aquele estado de emergência. Aquilo é espacializado, torna-se visível e aparece como uma sociedade de fronteira que está para além da linha neste território conquistado e que não pode ser estatal jamais. Portanto, é como se ele dissesse o seguinte: olha, o que está garantindo o funcionamento do Estado de Direito Europeu é esse estado de exceção permanente que existe para além da linha. Por isso que a situação, digamos assim, é de um estado de sítio permanente. É a justiça de fronteira, a sociedade de fronteira. Então, é como se o border europeu fosse assegurado por essa linha global. Bom, encerro com isso. Quem for estudar, veja só, isso é iluminador. Esqueçamos o passado sombrio do autor, o que tem de reacionário nisso. Na verdade, é sangue e terra que ele está pensando. O que tem de iluminador é o seguinte: a capacidade de desmistificação de todo o pensamento liberal do século XVII, Hobbes, Locke, e assim por diante, sobretudo Grotius. O Grotius, então, é de uma luminosidade aterradora. O Grotius passa em qualquer livro de direito de política internacional, o Grotius, depois até chegar ao Kant, passa por ser aquele que descriminalizou a guerra, isto é, a guerra não era mais uma questão de verdade contra o erro, justo e injusto, a guerra apenas era um fato político neutro. Portanto, ele restringiu a concepção de guerra na Europa e, ao mesmo tempo, ele foi o grande teórico e ideólogo da expansão ultramarina holandesa. Ele foi o teórico da guerra colonial e da pilhagem, da pirataria, da apropriação de possessões um dos outros beyond the line. Então, o liberalismo tem a ideia de Estado-natureza no Hobbes, mesmo no Locke. No Locke, num determinado momento, ele diz o seguinte: no princípio, tudo era América. Era o Estado de natureza. Então, o Estado de natureza estava se realizando lá. Todo o pensamento, a filosofia política clássica europeia do século XVII
estava, na verdade, transpondo conceitualmente esta grande divisão do mundo pelo pensamento de linhas globais. Bom, é o que está acontecendo hoje. Né? O objetivo dessas palestras, se eu fosse até o fim, seria chegar a isso. De modo que, quando Marx diz, na acumulação primitiva, lá na colônia está a verdade da metrópole, ele diz o seguinte: a verdade do trabalho livre assalariado é o trabalho escravo na colônia. É uma anomalia, dizer, que um proprietário de uma plantation seja ao mesmo tempo um senhor escravagista e se comporte pela lógica econômica da acumulação capitalista, é uma anomalia. Ora, o Carl Schmitt diz o seguinte: essa anomalia é constitutiva, ela é dual, e ela é o que eu entendo por soberania. A soberania é justamente esse poder, essa capacidade de decidir sobre a emergência, sobre o estado de exceção. Ora, para além da linha, se vive numa situação de emergência permanente. É a situação da colonização, em que os indivíduos são acossados pelos perigos próprios de uma terra, em princípio, desabitada e, ao mesmo tempo, hostil. Bom, vamos ver se eu consigo chegar até lá. Bom, aí começou o grande cataclisma, na visão de um alemão, evidentemente. Apareceu uma terceira linha global. Esse pensamento por linha global apareceu no início do século XIX e foi, de certa maneira, se aprofundando. E quando ele fala em pensamento, é teoria e prática. Ele não dissocia as duas coisas. Foi se aprofundando, se estendendo ao longo do século XIX até chegar ao apogeu em 1914. É o que ele chama a invenção do hemisfério ocidental. Isto é quando os pais fundadores da jovem República Americana inventaram alguma coisa chamada hemisfério ocidental. Esse hemisfério ocidental se corporificou numa doutrina, que era a doutrina Monroe, de 1823, mas já havia sido anunciada por Jefferson, no testamento do Washington já estava lá, que dizia mais ou menos o seguinte: nós fazemos a América, a invenção da América, dessa república completamente diferente, excepcional em relação à política de poder e ao equilíbrio de poder do direito público europeu, ela, de certa maneira, ela caracteriza, ela institui, ela qualifica um novo espaço no globo terrestre. Esse novo espaço nós chamamos de hemisfério ocidental, compreende as 3 Américas, obviamente, e uma larga e generosa porção dos 2 oceanos, Pacífico e Atlântico. Essa linha global, essa nova linha global que distingue o hemisfério ocidental do resto, ela funciona exatamente como as linhas globais da idade clássica do Nomos da Terra. Bom, o que isso acarreta? Bom, acarreta coisas do arco da velha, que nós não estamos habituados a pensar e que explica muito do que está acontecendo, o que passa pela cabeça ensandecida e não tão ensandecida, por exemplo, historicamente fiel dos governos americanos sucessivos. Eu não estou demonizando ninguém, pouco me interessa se é fulano ou beltrano, isso é uma bobagem fixar-se tudo no atual presidente americano. Isso não muda absolutamente nada. Significa que esta linha, esse hemisfério ocidental, nos separa do outro. Quem é que está do outro lado? Ora, do outro lado estão os europeus. E o que caracteriza os europeus? O absolutismo, a corrupção, a imoralidade, a libertinagem, a perversão, o pecado, a ideia de soberania, de poder soberano. Aqui existe uma democracia em que o pacto não é de sujeição, depois as coisas vão mudar. E, portanto, esta hemisfério ocidental torna a Europa um novo mundo, só que é o velho mundo, habitado por contraste com a inocência americana, habitado por uma espécie humana decaída. E nós somos um povo... Bom, aí vai começar a mitologia, um povo eleito e assim por diante. Mas o fundamental disso não é ir por essa
por essa linha da mitologia americana, segundo Carl Schmitt. Aconteceu uma coisa muito mais importante, que ele foi dos primeiros a vislumbrar e não tinha, digamos, o aparato conceitual à altura desta sua intuição. Ele diz o seguinte: com a doutrina Monroe, um Estado nacional, que já é uma aberração fora da Europa, um Estado territorial, um Estado, ele alegou, ou ele reivindicou soberania sobre um espaço que não é mais nacional. 3 continentes, no mínimo, e mais largas porções marítimas. Tanto é que no fim do século XIX, havia uma disputa de fronteira entre a Venezuela e a Guiana Inglesa. Quase chegaram a um confronto armado. Aí até que o secretário de Estado americano, chamado Olney, mandou uma nota à Sua Majestade Britânica dizendo o seguinte: olha, mais ou menos nesses termos, aqui no pedaço nós somos praticamente soberanos, portanto, out, fora. Aqui, não é dizer aqui mandamos nós. Um novo conceito de soberania está aparecendo ali que não coincide com a ideia de Estado territorial exclusivo europeu. Veja só, ele sabe que nós somos praticamente soberanos. Bom, o que o Carl Schmitt começou a desconfiar e descobrir é o seguinte: a América, Estados Unidos, América do Norte, começou a esvaziar a noção de Estado territorial e, portanto, do direito público europeu, portanto, o nomos da terra, pela seguinte maneira. Aí o pensamento dele é um tanto primitivo, nós temos que traduzir primitivo no sentido, digamos, da reação alemã. É uma espécie de oposição entre terra e mar. A terra é o lugar do direito, da propriedade fundiária, da família, do Estado, e o mar é alguma coisa inapropriável. Portanto, é um lugar de comércio, de livre comércio, de pirataria, de guerra, e assim por diante. Portanto, o mar caracteriza as potências anfíbias, como a Inglaterra, que ao mesmo tempo são territorialistas e ao mesmo tempo são capitalistas. E, portanto, o mar tem que ver com comércio, o mar tem que ver com capitalismo, tem que ver com ganância, e assim por diante. E ao mesmo tempo se opõe à terra, tem que ver com direito. Para ele significa que o tipo de economia, o tipo de sociedade que estava em formação nos Estados Unidos naquele momento extravasava os seus limites territoriais e compunha um outro espaço que ele chama de grande espaço, superespaço, nós podemos chamar de hiperespaço, que ultrapassa as fronteiras políticas tradicionais no sentido de border linear, estabelecida por reconhecimento mútuo entre as nações. Bom, e quando se fala que aqui nesse hemisfério nós somos praticamente soberanos, está dizendo o seguinte: pela primeira vez, nós vamos desprezar a ideia de anexação territorial, nós não teremos colônias. Isto é, a soberania dos países latino-americanos, da América Central, do Caribe, assim, está garantida. Mas, por outro lado, eles passam a ser nossos clientes ou dependentes do ponto de vista econômico. E do ponto de vista econômico, eles são sociedades, são economias ou são espaços abertos para um ir e vir permanente nosso. São protetorados, são zonas de exclusão, garantidos por tratados e assim por diante. De modo que o tipo de capitalismo americano, que é um capitalismo novo em relação ao europeu, que não necessita de colônias, porque ele se interessa apenas pelas economias desenvolvidas, ele banaliza a noção política, a concepção política de território e, portanto, a concepção de soberania tal como os europeus haviam entendido. Portanto, ele vai eliminando essa relação intrínseca entre direito, Estado e territorialidade como o Carl Schmitt a concebia, como os europeus a concebiam. Então, a soberania passa a ser uma formalidade. Uma formalidade, portanto, veja só, que os Estados Unidos estão dizendo o seguinte: todos os territórios estatais, todas as territorialidades estatais são equivalentes com uma mercadoria, entre outras coisas. Portanto, é o nível da abstração. Ora, por outro lado, não podemos deixar de levar em conta, isso o Carl Schmitt, de passagem, ele repara que
a anomalia dos Estados Unidos, ela reproduz, por assim dizer, no espelho, aquilo que havia acontecido 3 séculos antes na Europa. Isto é, quando os Estados Unidos, as 13 colônias, se transformam numa república independente, o território desta república não cessa de se dilatar e de se inchar até chegar ao Oceano Pacífico em um século. Bom, o que aconteceu? Esse novo nomos da Terra, essa dissolução do nomos da Terra, é como se tudo se passa como se na fronteira propriamente da expansão americana ocorresse alguma coisa de análogo àquilo que foi a Amity Line, as linhas de amizade da Constituição do Nomos, do direito público europeu e assim por diante. Isto é, os Estados Unidos puderam constituir uma espécie de império, de república, uma federação de estados contíguos, demarcado por linhas, inclusive geometricamente racionais, que é a União Americana de Estados livres e independentes, que vão progredindo por adjacência, por contiguidade. Isso só foi possível, portanto, só foi possível num determinado momento, aí vamos chegar até lá, determinado momento, racionalizar a guerra entre eles até a Guerra Civil, porque havia terras livres em expansão. Então, a Amity Line americana existiu, e existiu no interior daquilo que viria a ser a formação nacional americana. Do outro lado da Amity Line estava aquilo que nós sabemos: rapina, pilhagem, genocídio, matança, apropriação, tudo aquilo que o Western tornou idílico, e apresentando como a criação de uma nova civilização, um novo homem, o homem da fronteira, assim por diante, que tinha inventado relações individualistas igualitárias para além do julgo da lei e assim por diante. O inverso dessa metodologia, o que aconteceu, isto é, o Estado americano é um Estado territorial, o capitalismo americano é territorialista, ele se expandiu em uma expansão vertiginosa, violenta, até o outro lado do Pacífico, tendo o seu imaginário trabalhado por esta fronteira, essa frontier. Ora, de modo que os limites entre os estados originários das 13 colônias foram garantidos por esta expansão. Houve um momento em que essa expansão terminou. Isto é, que essa válvula de segurança, isto é, fato de que se constituiu uma civilidade republicana num determinado espaço no norte da América, foi possível porque do outro lado da fronteira vivia-se um estado de exceção, um estado de sítio, um estado de emergência. Isto é, era uma sociedade de fronteira. Foi lá que foi inventado o lixamento. Então, tudo que aparece de maneira edulcorada nos westerns estava acontecendo lá. Bom, isso, de certa maneira, isso adiou até um certo momento o confronto semelhante às guerras de religião, às guerras europeias, que culminou no Tratado de Westfália. Isso adiou a Constituição nacional através da Guerra Civil. Então, na Guerra Civil Americana, é a mais cruenta, a mais violenta, porque já tecnológica, guerra do século XIX, foi ali que se constituiu um Estado central, a mitologia dos pais fundadores da União e assim por diante, do federalismo e tal, isso foi apagado naquele momento. Ali, a Guerra Civil forjou um novo Estado, que é o que nós conhecemos hoje, que é um Estado mais centralizado, o mais soberano na acepção europeia, é o único Estado soberano no mundo nesse momento, que nós conhecemos, e foi possível porque houve essa linha de amizade funcionando. A soberania americana ela funcionou porque havia do outro lado, na fronteira em expansão, essa sociedade de fronteira, que é uma sociedade de exceção, de estado de sítio, de vazio jurídico e assim por diante. Bom, essa fronteira se esgotou no fim do século XIX. Aí aparece uma nova etapa dessa mitologia americana, que chama a tese da fronteira, que foi formulada por vários ideólogos americanos. O mais famoso chama-se Jackson Turner, a tese da fronteira. Nós chegamos ao impasse na história nacional porque nós somos uma sociedade de fronteira, nós fomos formados pela fronteira, o homem americano foi formado pela fronteira e ela se esgotou. Ora, mas a economia americana foi calcada justamente nessa expansão da fronteira. Bom, aí não por acaso eles deflagram uma guerra contra a Espanha, um império de ultramar decadente, e começam a aparecer coisas novas. Isto é, a linha demarcada pela doutrina Monroe do hemisfério ocidental passa a ser a nova frontier americana, que vai se dilatando.
Só que ela vai se dilatando sem anexação territorial, sem novas colônias, porque ela prescinde desta formalidade, isto é, os territórios são banalizados. A economia americana não precisa de anexações. Ela precisa o quê? De portas abertas, ela precisa de acesso, entradas e saídas. E, portanto, ela precisa moldar internamente regimes cuja jurisdição administrativa naquele determinado espaço lhe interessa, mas é uma mera formalidade, porque eles são clientes dependentes, passam a orbitar e depender da economia, desse hiperespaço econômico americano. O fato de a economia americana não ser mais, sendo uma economia nacional, começa a ser cada vez mais mundial, vai desestatizando esses territórios que passam a ser banalizados enquanto territórios nacionais e passam a ser encarados, conforme essa linha de amizade que é o hemisfério ocidental se expande, como terra de fronteira. Como terra de fronteira. Bom, a prova dos nove disso, acontece o seguinte: a guerra americana é uma guerra diferente daquela guerra racionalizada, restrita, protegida, que foi a da Europa, que estava barbarizando do outro lado, como nós sabemos. Mas, de qualquer maneira, a guerra americana, desde o início, na expansão, contra os mexicanos, contra os espanhóis, contra os índios, é uma guerra de extermínio, é uma guerra colonial. É uma guerra beyond the line, desde o início. É uma guerra que foi formada nesse molde. Tanto é que a guerra, daí a barbaridade, a carnificina que foi a Guerra Civil Americana. Bom, assim sendo, quando se dá a expansão americana se dá a partir do fim do século XIX, com a Guerra da Espanha, eles, a pretexto de direitos humanos, essa história começou lá, desrespeitados nas colônias espanholas, assim por diante, a nossa soberania transcontinental, derrotam a Espanha no Caribe, Cuba, Porto Rico, etc., e nas Filipinas. Só que nas Filipinas, excepcionalmente, eles ficam meio século, até o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma vez essa expansão, essa dilatação se dá, eles se retiram através de tratados, deixando atrás de si tratados, garantias de livre acesso, são quase semi-protetorados. E o que eles deixam quando se retiram? Quando reflui da praia? Bases militares. E onde eles chegam, eles não saem mais. Okinawa já vai fazer 60 anos, Guantánamo já passou de um século. Está lá. Guantánamo vem da guerra com a Espanha em 1898. Então não interessa a anexação territorial. Bom, ora, como há essa linha de amizade, a guerra americana, quando chega à Europa, é uma guerra colonial, é uma guerra, é o que eles chamam, na bibliografia crítica americana, Savage War, guerra contra os selvagens. Então, e o selvagem justamente não é um inimigo justo. Portanto, a guerra tende a ser de extermínio. Ora, não é à toa que em 1917, quando os Estados Unidos entram na guerra, o presidente Wilson, que passa por um grande humanista, é um grande mentecapto, em todo caso, esta é a guerra para acabar com todas as guerras. Quem entra em guerra para acabar com todas as guerras visa a exterminação daqueles que são a causa das guerras. E quem é que causa as guerras? São estados soberanos, que fazem guerra inadvertidamente um entre os outros, prejudicando os negócios no resto do mundo. Portanto, a soberania é ruim. A soberania não é muito boa. E assim, portanto, a ideia de soberania é uma ideia relativa, revogável, uma concessão e assim por diante. De modo, uma guerra para acabar com todas as guerras, depois de começando em 14, vai até 45, ela termina com o quê? Veja só, nada disso é irrealista, pelo contrário, nós estamos descrevendo a realidade pura e crua. Eles, de fato, acabaram com a guerra na Europa. Acabou a guerra na Europa. 50 anos. E acabaram as soberanias europeias. A União Europeia é uma brincadeira comercial, do ponto de vista, digamos, militar, geoestratégico, não é nada. Enfim, acabaram com as guerras. Só que, em troca, o resto do mundo está se transformando numa Global Land Frontier. Bom. Se assim é, e eu vou encerrar, é 8h30, tinha muita coisa a dizer, mas não chega. Se assim é, nós estamos começando a entender um pouco o que está se passando no mundo.
Sigmund Bauman tem razão, acabou a era do espaço. Isto é, nos termos que nós vimos, acabou o nomos da Terra. Existe um novo nomos da Terra. O novo nomos da Terra de uma exceção soberana. Essa exceção soberana tem um histórico, não se trata apenas das ideias tresloucadas de um fanático americano, negocista, corrupto. Isso é uma tremenda bobagem, isso tem 2 séculos atrás dele. Eles sabem do que estão fazendo, sabem o que estão discutindo, sabem o que querem. Alternam-se os negócios, o business is business. Quem ganha mais, quem ganha menos. Mas isso é irrelevante. Isso é irrelevante. Bom, o que nós estamos presenciando. Globalização significa, entre outras coisas, tornar o capitalismo seguro, e capitalismo seguro, o núcleo é americano, e, portanto, é alguma coisa que se espalha e vai banalizando territórios. E é necessário, portanto, que se estabeleça esta linha, novamente uma linha global, e essa linha global, ela coloca perfeitamente 2 lados, e o outro lado, essa linha global, ela pode abarcar os clientes europeus e americanos, mas o outro lado dessa linha global é uma terra de fronteira, de modo que nós temos uma espécie de fronteira sem mundo. Tudo tornou-se fronteira. Tudo tornou-se fronteira. E com isso, tudo tornou-se fronteira significa o seguinte, que existe uma soberania, essa soberania global, e o seu avesso é esse espaço anômico, esse vazio jurídico chamado fronteira. E tudo tornou-se fronteira não é apenas uma maneira de dizer. Mais adiante, e encerro com essa observação, 5 minutos de paciência, e eu encerro. Inclusive o espaço nacional americano, que tende à bunkerização, assim, formar uma fortaleza, porque é a última soberania, no sentido europeu do termo, e que, portanto, exige o estado de exceção, e esse estado ele exclui, ela produz um espaço de anomia e de vazio jurídico, sem o que não, essa soberania, porque a soberania é justamente aquilo que define quando a situação é de emergência. Eles estão definindo que a situação do mundo é de emergência, né, a guerra contra o terrorismo e assim por diante. Inclusive, o espaço nacional americano tornou-se um espaço de fronteira. Todas as leis de exceção americana editadas do 11 de setembro para cá, como não só do 11 de setembro para cá, mesmo antes, se nós repararmos, desde que começou a era atômica, significa o seguinte: o espaço sagrado, desde os calvinistas, desde os peregrinos americanos, o espaço sagrado nacional americano não é mais invulnerável. Daí começou um lampejo no Sigmund Bauman. O que os terroristas demonstraram? Que não existe mais território sagrado, do ponto de vista da soberania. São todos vulneráveis, portanto, todos estamos numa fronteira. E se todos estamos numa fronteira, a nossa situação é de emergência, inclusive dentro da nossa Emmett Line, do lado de cá. Daí o estado de sítio que vive os Estados Unidos. Não há outra caracterização do aprofundamento da legislação de exceção, todos os atos patrióticos, o Homeland Defense, a secretaria que eles fizeram de defesa do território e assim por diante. Isto é, nós estamos novamente numa fronteira. Isto é, nós alimentamos a opinião pública novamente com esse mito da fronteira. E o que significa que estamos novamente na fronteira? Isto é, todo cidadão em qualquer cidade americana passa a correr os mesmos riscos que os nossos ancestrais pioneiros que fizeram esta nação corriam quando estavam na fronteira real, histórica, desbravando o sertão, a Mata Brava, matando índio, matando, enfim, a guerra dos arames farpados e assim por diante, fazendo os enclosures que eles fizeram, tipo acumulação primitiva mesmo. Ora, significa que a qualquer momento nós podemos estar submetidos a invasões bárbaras de nômades, como aconteceu com o World Trade Center e assim por diante, de modo o que faz com que também o nosso território seja um território de exceção, de fronteira, e que carece, portanto, de uma legislação de emergência que dê conta desse novo território. Ora, isso não, veja só, com isso eu termino, não tem nada a ver com falar mal de Bush e companhia, é jogar, fazer furo na água, isso não é nada, isso é demagogia, isso é bobagem. Você vai dizer que os democratas são melhores? O Clinton começou isso. Não foi o Bush que foi bombardear, que destruiu a Iugoslávia, não foi nada. Foi o Clinton que fez todas essas coisas. E começou muito antes, bem muito antes. Se quiserem saber melhor, começou essa formulação, estamos em perigo, porque a fronteira, tem crise, temos que expandir a fronteira. Mas essa expansão da fronteira faz com que a fronteira ecloda no nosso próprio território. Isso começou justamente com a declaração de princípios do que é a concepção americana de guerra, que vem desde a fundação daquele Estado Nacional, que tem outras coisas extraordinárias, não estou demonizando. Se você é anti-americano,
pró-americano, anti-americano. Isso é uma bobagem, doutor, não é disso que se trata. Começou nos anos, logo depois que eles entraram na guerra, em 1917, com o seguinte, era uma guerra santa, começa por aí. Para a Europa, era uma guerra, para eles era escabroso. Para um governante puritano americano, era escabroso que só a degenerescência da aristocracia europeia podia explicar aquela carnificina sem sentido entre alemães e franceses, alemães e ingleses e assim por diante. Guerra pela guerra, assim por diante. Temos que acabar com isso. Portanto, temos que erradicar isso. Portanto, uma guerra de extermínio. Ora, o que eles fizeram? Eles demonizaram o quê? O Kaiser alemão. Demonizaram a Rússia, depois demonizaram a futura União Soviética e assim criminalizaram. E, portanto, trata-se de justiça de fronteira. Justiça de fronteira. É preciso caçar esses fascínoras e enforcar. Julgamento sumário. Justiça de fronteira, sociedade de fronteira e assim por diante. De modo que, não só ao criminalizar a guerra significa também banalizar a ideia de soberania territorial, de Estado, de Estado, estatalidade, e assim por diante. Disseram o seguinte, o que os alemães fizeram? A primeira vez que apareceu, isso é invenção nacional alemã. Depois esse know-how tecnológico chegou até o Oriente Médio, assim por diante, que é a guerra química. Aliás, eles eram pioneiros. A segunda revolução industrial é basicamente alemã e está na química. E a guerra química assim por diante. De modo que a guerra química começou nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial. Veja só o que eles fazem, esquecendo o que eles fizeram que eles aprontaram nos Estados Unidos. Os linchamentos, o genocídio indígena, assim, escravidão, tudo que possa imaginar. Ninguém é santo nessa história. Bom, isso significa que, primeiro, a guerra química é uma guerra de gás. Gás não respeita a fronteira. Portanto, ninguém está seguro. Bom, nesse momento, dos 17 até os anos 20, começa a aparecer há uma mudança no pensamento geopolítico americano e a influência militar acresce e aparecem uns teóricos, de certa maneira, que se juntam às novas grandes indústrias químicas americanas, mostrando que isso é possível fazer e que os Estados Unidos está sujeito à ameaça de uma guerra química alemã, nos anos 20, que a Alemanha está se rearmando e assim por diante. De modo, inclusive um coronel da aviação americana, na época, um general do Exército, porque a aviação fazia parte do Exército, ele simula um bombardeio. Veja só como a paranoia de onde é que vem. Ele simula, é claro, é uma simulação, um bombardeio químico de Manhattan. Passa lá os aviãozinhos dele, os jornais são advertidos e tal, fazem a reportagem, então ele gaseifica Manhattan, destrói Manhattan, asfixia, mata, por envenenamento por gás químico. Para mostrar que a conquista do espaço aéreo pela guerra mudou completamente a tecnologia, a guerra de extermínio ela se globaliza, ela se generaliza, a ideia de bombardeio estratégico é formulada pela primeira vez. Bombardeio estratégico significa aniquilar cidades, isso é, derrotar uma nação significa extirpá-la, varrê-la do mapa. Quando os americanos falavam de Iugoslávia, que esse pessoal volte para a Idade da Pedra, isso tem um século, essa doutrina tem um século nos Estados Unidos. Bom, sendo assim, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar, isso é porque nenhum cidadão americano está seguro, por isso corre tanto perigo quanto os nossos ancestrais pioneiros na fronteira. Temos que nos preparar como? Pela retaliação, à altura, evidentemente, mas também por leis de emergência, a martial law, permanente, porque nós estamos sob perigo, sob ameaça permanente. De modo que essa chamada paranoia, para psicologizar isso que está acontecendo, isso é um pensamento estratégico nacional que tem a ver com a formação do território americano, como eles reconstituir desde os anos 20. Naquela época também, nos anos 20 do século passado, foi esse mesmo personagem, chamado Billy Mitchell, é o nome dele. Foi quem bolou, já antecipando o conflito com o Japão no Pacífico, imaginou um bombardeio incendiário em Tóquio, porque a maioria das habitações eram de madeira e bambu. Bombas incendiárias destruíram Tóquio, o que foi feito em abril de 45. Não vem ao caso. De modo que a ideia de que a fronteira está tomando conta de tudo, ela provoca essa confusão, ou essa permeabilidade, essa promiscuidade, ou essa amálgama, é o nome mais correto, entre a normalidade e o estado de emergência permanente. Portanto, é isso que
Isso quer dizer quando a era do espaço terminou, e veja só, nos anos 20, nem o nosso espaço nacional nos protege mais, e assim por diante. Portanto, a emergência de fronteira é permanente. E o Nomos da Terra foi também para o espaço, já vai tarde, porque o capitalismo americano banalizou a ideia de território e de soberania. De modo que quando eles falam, digamos, em nome dos direitos humanos, e soberania é um mal, não é elucubração do staff paranoico, genocida, ou, enfim, corrupto do Bush, não, pelo contrário. Essa é uma antiga ideia americana. Ela tem mais ou menos um século. Bom, é isso. Sobrou, acho que 5, eu combinei 15 para as 9, que terminaríamos tudo, debate incluído. Mas se houver disposição, eu não tenho limites. Por favor. Boa noite. Diante desse quadro, quais seriam as perspectivas do próximo passo e como o discurso dos direitos humanos se encaixa nessas perspectivas e se é proposital ou não a intensificação da discussão sobre direitos humanos fundamentais? Eu não quis dizer que direitos humanos sejam uma banalidade, que seja apenas discurso. Mas quando você é seletivo em relação a direitos humanos, alguns têm mais direito, são mais humanos, têm mais direito do que os outros, bom, aí acabou a conversa. Então acabou. Ou ele é universal ou não é. Universal ou não é. Se você pode mudar a regime num país porque ele fraudou eleições, então a comunidade internacional, como se diz nessa linguagem boba, pode perfeitamente intervir nos Estados Unidos porque o povo americano está debaixo de uma ditadura e assim por diante. Então, aí não tem, é uma coisa de tal maneira universal que ela baralha tudo. Baralha tudo, é claro que a resposta que eu dei é uma resposta histórica. Esse discurso sobre direitos humanos, ou não se usava o termo, bom, era Estado de Direito, lei natural e assim por diante, ela começa no alvorecer do liberalismo europeu no século XVI e XVII. Era em nome da humanidade una que se fazia, a guerra colonial era justificada, porque eram bárbaros, não respeitavam, eles ultrajavam a natureza humana pela antropofagia, pelos hábitos bestiais e assim por diante. E também desrespeitavam a natureza humana porque se recusavam a abraçar a fé cristã e, sobretudo, se recusavam a comerciar. Ora, o comércio faz parte da natureza humana, é a ideia de linguagem, de reciprocidade. Por isso o comércio não é violento, pelo contrário. Se você se recusa a ser persuadido de uma verdade, se recusa a comerciar, você está infringindo, é uma infração à lei humana geral. Bom, de modo que já começou essa sofística, é sofística porque ela tem um grão de verdade, porque ninguém pode se contrapor aos direitos humanos. Mas basta você aplicar, dar uma de maroto kantiano, bom, então vamos transformar isso em imperativo categórico, não podemos abrir exceção para ninguém. A lei moral